Olá, boa tarde. Nós somos o grupo 2 do componente Gestão e Gestores Culturais e a gente vai estar entrevistando hoje, na nossa primeira atividade, a Fernanda Félix, uma gestora cultural de Salvador, e aí a gente vai estar tratando alguns pontos, conversando aqui com ela, para entender um pouco a história dela, um pouco da visão em relação sobre cultura, experiência, formação, enfim, passando um pouco sobre todos esses tópicos. Mas aí, já conversando com você, queria entender um pouco como foi o seu processo para ter esses primeiros contatos com a área cultural, qual é a sua visão da cultura hoje, como é que foi mesmo que chegamos até o momento atual, até esses últimos projetos que teve recente. E aí queria conhecer um pouco da sua história, mais de uma forma geral, assim, inicial. Então, eu formei em 2007, né? E aí em 2008 já comecei a trabalhar com cultura, que foi a primeira leva de editais públicos, né? De política de cultura que nós, como produtores independentes ou empresas mesmo, poderíamos acessar o recurso. Na época era demanda espontânea, que era um edital único de linha de fomento, na gestão de Márcio Meirelles. E nesse período eu resolvi, não sei, eu conheci alguns produtores culturais que estavam começando nessa área, também resolvi me lançar, né, nessa proposta. Então eu escrevi um projeto que era ligado a cinema e história. Então a gente levou uma professora de história, que foi minha professora de história no colégio, para uma cidade chamada Ibicaraí, que eu conhecia por outras questões. Lá tinha um cinema e fizemos uma atividade formativa para os professores da região sobre abordar os temas do vestibular com cinema, né? E aí foi super interessante, lotou, foi bem bacana. E aí eu fui aprendendo como é que mexia em Excel, como é que mexia em Word, a partir das planilhas que eram disponíveis. Então foi o primeiro experimento, assim. Era muito acessível você chegar na secretaria e pedir um auxílio, assim, presencialmente. Também tinham oficinas de prestação de elaboração de contas naquele período, né? Na época era Manuel, que era o gestor de controle, ele sempre fez oficinas mensais, então eu acho que aquilo ali me ajudou muito, me formou muito nessas ferramentas, né? Que a gente sempre precisa, principalmente Excel. Depois disso na época já tínhamos a cota de tela da Ancine, que sempre busquei muito nos sites, né, do governo. Acho que quando o Gilberto Gil foi ministro da Cultura, isso para mim foi publicitário, na minha opinião, né? Assim, no sentido de que isso me fez querer ver o que ele fazia, por estar no ministério, o que ele está fazendo. Lá eu fui lendo um pouco sobre a visão dele de cultura e também lendo os lançamentos de políticas públicas, né? Aí cheguei na Ancine, tinha esses editais de cota de tela, como eu já conhecia o dono do cinema no exterior. Fizemos esses projetos nos 5 salas de cinema que ele tem no interior. E aí também viajei pra caramba, conheci muita gente, tanto fazedor de cinema quanto críticos, quanto espectadores. E a gente realizou acho que uns 5 atividades mais ou menos nesse sentido. E aí eu tinha uma sócia, e uma colega também que era de produção cultural, eu era de publicidade, ela era de produção cultural, e a gente resolveu firmar uma empresa, a gente montou a Baluarte. Daí eu comecei a fazer trabalhar com Juliana Ribeiro, uma cantora daqui de Salvador, né, super boa. E aí foi a primeira vez que acessei o edital público da Bahia Gás, que exigiu o Faz Cultura. Então eu fui entrar em contato com o Faz Cultura, entender como é que funcionava o Faz Cultura. Então me debrucei sobre legislação, cada vez mais tentando entender como é que funcionavam esses mecanismos, esses dispositivos. E fiz o disco de Juliana pelo Faz Cultura. Fiz tantos outros editais com ela de setoriais, turnê, e aí mais pessoas foram me procurando. E aí eu fui também criando projetos, e aí foi acontecendo, né? A roda começou a andar, digamos assim, né? Quando você começa a fazer 1, 2, 3, aí você vai ficando mais hábil, né? De fazer esse tipo de atividade. E aí acho que a formação que eu tive, na verdade, ela não foi na universidade, né? A formação que eu tive enquanto cultura foi no mercado mesmo, né? Foi a partir do meu interesse pessoal, assisti diversas oficinas que o Ministério da Cultura disponibilizava, procurei bastante lei que dava substrato para aquele linha de fomento que você podia acessar. Aí depois fui convidada para ser coordenadora do festival Cine Futuro, que era um festival grande que tinha aqui. Fiz 2 anos de coordenação desse festival com diretores já bem mais de outra geração, né? Então eu aprendi bastante com eles, Walter Lima, principalmente. E aí eu acho que eu acabei circulando em todas as áreas, né? De escrever e pensar, a prestar contas, mas também a ser coordenadora de produção, que é uma coisa que eu gosto bastante.
Então, na época de Juliana mesmo, além de fazer editais públicos, a gente vendia o show para setores privados e públicos que nos procuravam. E aí isso exigia, como consequência, uma série de atividades de produção, né? Você construir um rider técnico com técnico de som, você tem que, quando contratar a sonorização, ir lá e checar se o rider técnico que você contratou está, né? Porque isso acontece problema, muito. é um caos. Acontece muito. Depois você comecei a entender a importância da luz, né? Da iluminação nos espetáculos, né? Como isso dita o ritmo das apresentações, como é que isso comunica com o público. Então aí estudei um pouquinho também dessas linguagens, né? Tanto de sonorização quanto de iluminação. Eu já tinha alguma familiaridade com o som, porque eu tocava, né? Eu tocava contrabaixo. Comecei, na verdade, tocando contrabaixo com 15 anos com minha banda e fazendo shows em bares que não existem mais, né? Calypso. Nessa época é muito comum também, quando você tá nessa área de música, você ser o produtor também, né? Ao mesmo tempo. Você é hold também, carregador, É um pouco de montador, tudo. você é um pouco de tudo, né? Mas aquela sensação daquilo acontecer, daquilo ter comunicado, né? Ter chegado no público, ter um retorno, acho que isso vale pra caramba, né? Não é só uma questão de retorno financeiro, é uma questão de uma realização pessoal, né? Então eu tenho alguns anos a mais que vocês, mas de mercado eu devo ter aí uns 13, 14 anos. E nesses 14 anos, assim, a gente vive de projetos, né? Então eu nunca trabalhei numa empresa privada de salário fixo, coisa do tipo. Sempre arrisquei todos os projetos, eles foram crescendo, aqueles que estavam mais resposta iam crescendo, né? E aí acho que isso também ia guiando um pouco da produtora. Nesse tempo já entrou sócia, já saiu sócia, hoje a formação sou eu e Lívia, que também é bem antiga, né? Em 2012 a Lívia entrou. E a gente tem direcionado nossos projetos coletivamente, no caso coletivo eu e ela, em associação com outros projetos também, né? A gente tem o nosso Festival Mapping, que é o maior festival, mas a gente tem outras atividades que são colaborativas com outras produtoras. Por exemplo, fizemos o Festival Hack Beat, que é uma iniciativa de produtores de Recife. Eles nos contataram e a gente fez a representação no Faz Cultura, fizemos a produção, fizemos tudo, né? Hoje também atuo no Maracatu Ventos de Ouro, que é um grupo formado por diversas mulheres, que formam 200 mulheres em Maracatu, na cidade de Salvador. E comecei querendo tocar no grupo, de repente hoje eu faço a produção do grupo, a gente busca incentivos tanto para coisas que são pontuais, um todo aqui, numa atividade que não está prevista em edital nenhum, quanto escrever um editalzão de ações continuadas, né, de plano anual de atividades, né. Isso acontece muito no Maracatu, por exemplo. Então ele se tornou um negócio grande, coisa que era pontual, foi ficando grande. Então, normalmente, eu tenho dedicado o meu maior tempo de produção em projetos que eu acho que eles vão ser mais, eu vou usar aqui um neologismo, platafórmicos, né? Que são mais de gestão a longo prazo, né? Porque acho que isso dá uma substância mesmo na produtora. Acho que também isso faz um sentido de estar sempre melhorando aquilo que você está construindo e modificando. Também vai conectando também ao público, né? E as empresas que patrocinam, ou os entes públicos, né? Eles também vão conhecendo o seu trabalho, então você tem que ter esse cuidado de estar sempre respondendo e propondo. Enfim, é uma tarefa diária, assim, que a gente fica pensando onde a gente vai investir nosso tempo, porque vocês estão falando de gestão pública, mas eu estou falando aqui um pouco de gestão própria, né? Gestão privada da minha produtora, que tem como tema a cultura, que está muito interligada à questão da gestão pública. Então, a gente entende bastante, a gente procura entender bastante de gestão pública, das normativas todas, né? E da como estão sendo empregados os orçamentos do governo, né? E a gente tem se associado também a bastante outras produtoras no sentido de tentar questionar algumas políticas públicas que discordamos, ou tentar ampliar, né, maior recurso. Então, o associativismo, digamos assim, né, entre as produtoras é uma parte que eu acho que mais me conecto assim, em relação à gestão pública, né? Sim. Cheguei a fazer um mestrado, não, inacabado, em gestão pública. Gestão pública não, em cultura e desenvolvimento, né? Na ProScute. Que aí ele sim,
tinha uma pesquisa maior sobre isso, sobre essa questão de gestão, do qual eu questionava a ideia de lei de incentivo, que é o Faz Cultura, por exemplo, ou a própria Rouanet, porque eu acredito que esse direcionamento, que ele é hoje uma das principais ferramentas e é uma das principais ferramentas que eu uso, Sim. para mim ele totalmente, totalmente anacrônico, não deveria existir, na minha opinião. Porque você está pegando um dinheiro que é público, delegando a uma empresa privada o que não é cultura, ela bate de imposto, né? Então ela remunera seu projeto, abate de imposto. Virar algo meio e pouco ela diz- político, até certa forma, né? Você está Entre o setor privado. terceirizando para o setor privado um recurso público para lidar com cultura. Então eu sou um tanto crítica de como a política cultural né? Sou totalmente contra a ampliação da faixa de 100% de isenção de imposto para a cultura, no sentido filosófico, certo? Sim. Mas no sentido prático. De fato, isso de forma imediata impacta em você ter mais projetos operando e projetos maiores, que isso também faz com que você contrate muito mais pessoas e gire a economia da cultura. Isso é fato, mas de uma forma, digamos assim, filosófica e até que deveria nortear as políticas públicas, eu acho que o governo não tem que operar o próprio recurso, entendeu? E ele ter mais poder decisório sobre o que deveria ser patrocinado, ter aporte financeiro sobre o que é cultura sobre o que é cultura no país, né? Então, senão eu vou pegar muitos projetos que são mais espetáculos do que cultura, né? Com vistas a chegar nesse patrocinador, né? É você formar um projeto não pensado no objeto, não só, né, na verdade, mas você pensar um projeto que vai ser aprovado pelo patrocinador, não necessariamente o que a cultura, o que você quer expressar enquanto cultura, né? Enquanto cultura e projeto cultural, eu acho que o nosso público-alvo tem que ser o público-alvo que vai ter a fruição do que a gente estiver operando artístico, né? Mas, na realidade, o nosso público é também o patrocinador. Então, a gente tem esse público também que a gente tem que ter outras entregas para este público, né? Diferentes da fruição. Então, eu acho que a interferência do setor privado utilizando o recurso público é uma questão, para mim, da maior, mas eu tenho lidado bem no sentido econômico, pode no sentido ideológico não é exatamente o que eu acredito. Então, algumas empresas, elas respeitam muito mais isso, né? Entendem que o recurso é público e que elas fazem um aporte, abatem de imposto, mas elas também não interferem necessariamente nas suas narrativas artísticas. As entregas também são bem tranquilas e outras não. Utilizam isso como uma ferramenta mesmo de marketing e você tem que ficar muito mais preocupado em estar dando entregas para o patrocinador do que para o público. Isso aí é uma grande interferência, né? E acaba também que dá um poder curador, né? O curador do seu projeto acaba sendo uma empresa privada, né? Privada, no final das contas. A depender da empresa, né? Esse festival agora, o Salvador Mapping, eu fiquei muito feliz com o nosso patrocinador master, que vocês podem falar o nome da empresa? Pode falar, sem problema. Que foi a Nubank, que acho que ela entendeu a proposta do projeto sem ficar trazendo uma lista enorme de contrapartidas que não faziam sentido, que seria só para aparecer a marca. Acho que eles tinham uma entrega assim, normais, né, de relatórios e tal, como é que a gente estava empregando o recurso, quantas pessoas. Muito mais do que onde é que estava a marca. Então acho que entender o projeto cultural, sabendo que é um recurso público, é uma conscientização mesmo, né, do setor privado, que já que a gente tem que trabalhar dessa maneira, essa lei de incentivo, acho que seria o ideal, assim. Então acho que foi bem feliz no sentido que não teve interferência em obras, não teve interferência em escolha artística, não teve interferência em como a gente iria ocupar o espaço, né? Foi bastante livre, a gente só reportava. Se a gente tivesse que mudar alguma coisa, super tranquilo. Então acho que eu entendi que essa empresa, nessa ocasião, ela agiu de uma maneira assim, muito, muito tranquila, né? O Ministério, por sua vez, que é o detentor da Rouanet, né, que é quem define e tal, se é aprovado ou não. Nosso projeto do festival é sempre o artigo 18, que é 100% de isenção, né, da Rouanet. Então, existe já uma série de contrapartidas que o próprio artigo já propõe, né? Então, se você se ativer às leis, né, e ao retorno de contrapartidas que estão em lei, não pode ser exigido nada mais do Ministério do que
o que já está preposto, né? Sim, Então acho que fica mais transparente, digamos assim. sim. E aí a gente teve que lidar com outro ente que é a prefeitura. Porque um projeto de rua sem ter uma relação com a prefeitura, ele não tem como ser operado da maneira certa, Sim. né? Da maneira E pensando assim organizada, nessa sem ótica, ser guerra. a Baluarte meio que atravessado por esses vários agentes, né? Então, tanto a prefeitura, tanto o ministério, tanto todos os editais, Lei Rouanet. Como você acha que a Baluarte se expressa culturalmente, enquanto definição? Quais são os princípios da Baluarte a partir desses atravessamentos, na hora de se expressar em cultura? Então, quais são os princípios que não podem ser invadidos, os princípios que não podem ser realmente inquebráveis, assim, no processo de vocês, quando vocês vão montar um projeto, quando vocês pensam em cultura, a expressão cultural de vocês? Eu não teria, assim, princípios listados pré-prontos, Sim. né? Mas é inadmissível se a gente tiver que deixar a interferência acontecer na curadoria, por exemplo, né? Porque aí você vai tirar toda a lógica de um festival, por exemplo, ou né? Aí já a parte de comunicação a gente flexibiliza mais, né? A gente pode abrir até certo ponto, né? Mas de forma geral, quando a gente consegue firmar o patrocínio, seja ele público ou privado, de imediato a gente vai ler o contrato. Então a gente tem um contrato que estabelece assim coisas que se para você não for absurda, você vai assinar aquele contrato. Então naquele contrato você vai ter que cumprir exatamente o que está no contrato. Aí sempre não, mas muitas vezes pede-se a mais, né? Seja um ente privado ou público, pede-se alguma coisa a mais. Aí nesse quesito nós não costumamos ser mais tão flexíveis do que antigamente, né? No primeiro a gente ficava com aquele receio, No começo... no começo você ficava assim, pô, vou dar tudo o que pedir, não sei o que lá, no final você tava apertado, ou de grana, ou de tempo, ou, enfim, aí não faz sentido, né? Aí acho que o tempo ajudou a gente a pensar que, peraí, também não é assim. É a notoriedade que vai ganhando também, né, em relação ao mercado, já pegando algumas manhas assim, né? Acho que qualquer relação que você tenha com o fornecedor, com o patrocinador, com o próprio público, todo mundo quer mais. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo, entendeu? Então, no começo, se você ceder logo tudo que todo mundo quer, já era, entendeu? Então, assim, você a priori tem que entrar num projeto já pensando que não vai dar nada mais do que tá lá, entendeu? E a pessoa vai querer pedir tudo além do que tá lá. Aí você vai chegar no meio termo e vai entregar alguma coisa, mas você tem que entender que já tá sempre... Tem uma teoria na administração, teoria dos jogos da administração que versa bastante sobre isso, assim. Essa flexibilização entre as duas partes? Que essa coisa de... Sempre um vai puxar para um lado, entendeu? Para você chegar num acordo. Então você vai... Mesmo que você nem queira aquilo ser tão intransigente, mas você vai ser. É uma coisa que a princípio, entendeu? Uma máxima que eu aprendi é que sempre quem dá o primeiro preço perde nesses jogos de negociação. Sim. Porque, nem sempre, mas é porque muitas vezes acontece, você dá o primeiro preço e a pessoa já vai com a ideia de diminuir. Mas é uma desses ensinamentos pois que você pega. Aí você acaba dando o primeiro preço alto. Porque se colar, colou, né? Então... Já pensando na próxima jogada. Basicamente isso aí. Então, eu fiz uma MBA em administração também, e aí a gente teve esse estudo da teoria dos jogos. Mas enfim, aí eu sei que foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo de ter me alinhado, né? Vocês podem falar essa expressão, mas... Tranquilo. E aí agora a gente meio que não vai dar nada, a priori não entregamos mais nada do que já está acordado no contrato. Sim. A priori. Embora, né, a coisa vai andando, a gente vai depois dando uma grada aqui, resolvendo a situação aqui e tal. Mas para nós o que está escrito, né, o que está acordado não sai caro. Sim. Então acho que eu daria essa dica de sempre ler todo e qualquer contrato que você fazer, não é aquele assinou aqui, pô, fiquei feliz pra caramba, consegui 50 mil para fazer uma feira aqui na faculdade, porra, vamos. Quando você vê, irmão, o que você tem que entregar. E aqueles 50 mil já não é mais nada, e o tempo que você vai estar naquilo, a quantidade de entrega já não lhe é suficiente, né? Então eu recomendo amarrar bem isso aí, e aí você não abrir mão, sabe? Não abrir mão. Então acho que outra coisa que a gente também que eu pelo menos não gosto de fazer, é que eu não gosto muito de trabalhar com projetos que tenham pessoas que eu não conheço como cabeça da situação. Seja porque foram cancelados politicamente, né? A gente fala de cultura, a gente está falando de uma coisa muito pública, né? Então,
tem que ter muito cuidado ao associar a marca. Então já fiz muitos projetos que a cabeça as pessoas que estavam na cabeça do projeto, de repente tiveram uma questão pessoal que foi publicada na internet, foram cancelados, seja por uma questão de machismo, seja uma questão de exploração de algum trabalhador e coisas do tipo. Então, essas coisas assim são bem mais recorrentes do que a gente gostaria, né? E às vezes tem muita aquela situação onde as pessoas às vezes aceitam certos tipos de parceria sem fazer essa pesquisa mínima, né? Por vezes... Muitas vezes eu fiz isso, depois que eu fui entender, né? Na inocência, né? A gente vai fechando. Então, assim, ou quando fizer isso, né? Fizer isso de forma corporativa, coisa do tipo, não assinar, né? Não botar marca. Você faz lá, entrega, não coloca a sua marca, né? Mas acho que uma coisa também importante de pensar é a sua imagem, ela vai estar associada a que tipo de artista, a que tipo de fala do artista, né? Eu acho que isso aí hoje em dia não tem como... Já não tinha como não ser. Hoje em dia isso é bem mais impactante, assim, né? Massa. E aí, voltando um pouco sobre a Baluarte, essas últimas entregas que vocês têm feito em conjunto, como é que você vê, você imagina, assim, o impacto que vocês têm hoje culturalmente no nicho, no público-alvo de vocês, ou então na própria cidade de Salvador, e qual é o impacto que você também deseja futuramente ainda conseguir impactar mais na cidade, ou enfim, nesse público-alvo? Como é que você vê que é hoje e tem algo que você almeja ainda mais alcançar enquanto impacto no que vocês têm feito hoje? Quantitativamente eu não saberia nem lhe dizer esse número, né? Mas assim, pra mim, Fernanda, não digo não somente a Baluarte, mas pra mim, Fernanda, faz parte do meu propósito, né? De vida, do meu propósito ideológico, de como eu encaro o tempo que temos nessa terra, entendeu? É a minha conexão com a cidade, né? Durante o momento que eu fui... Durante esse tempo que eu construí a empresa Baluarte, né? Eu também fui coordenadora da Bienal de Artes da Bahia. A gente passou um ano fazendo 150 ações lá com mães, também me fez conhecer muitas coisas, né? Acho que a cultura ela tem esse papel de te provocar a pensar além da caixa, né? Além do normal o tempo inteiro, né? Ele atravessa sobre coisas, acho que ela te conecta com você mesmo, assim, sabe? Sobre o que pode ser a vida, né? Que não aquela coisa de acordar e trabalhar, voltar a dormir. Então, aquele tempo que você está trabalhando também está um tempo de qualidade, né? Acho que trabalhar com cultura para mim é isso, também tá tendo qualidade de vida, sabe? Trabalhar. Sim. Apesar de muitas vezes virar à noite, ficar nervoso com prosas e coisas do tipo. Tem um momento que aquilo aí também é qualidade de vida, né? Sim. Então aí eu na Bienal eu achei que fiz parte de uma grande intervenção assim, né? De humano na cidade. Não na cidade, porque a gente também rodou interiores. E em 2015 eu abri o bar. Eu tive um bar, né? Tropos, no Rio Vermelho. Eu fui dona desse bar e também era programadora artística desse espaço. Na verdade era um espaço que era coworking e bar ao mesmo tempo. E um bar que tinha atividades culturais, então o tempo inteiro a gente recebia saraus, lançamento de livros, exposição, shows. E isso aconteceu num momento que não existia mais espaço para a casa de shows que fosse pequeno. Então, muita banda surgindo e vai tocar onde, não sei o que lá, né? Na verdade, eu ia abrir só um cowork, aí acabei abrindo um bar na varanda do cowork. Aí uns amigas minhas musicistas falaram, poxa, tocar aí. Aí, de repente, todo mundo queria tocar e aquilo foi se tornando um espaço que a cidade mesmo utilizou, que os artistas... ou iniciantes, ou independentes, ou que quiseram fazer uma experimentação que não fosse tão comercial, podiam acessar lá, porque era desburocratizado, era falando comigo mesmo, mandando um rider que era simples, então as pessoas tinham que trazer também, públicos que contribuíam, outros que não, mas eu acho que isso foi importante. A Tropos existiu de 2015 a 2020, né? Fechamos a pandemia, porque foi impossível sustentar sem abrir. E muita gente o tempo inteiro, quando eu vou na rua, eu falo, cadê, velho? Cadê a Tropos? Não sei o que lá, tá sentindo falta. Então, eu me lembro de noites muito lotadas, com o lançamento de livros, assim, né? De Daniel Farias, de Isabela. Eu lembro de ter feito crowdfunding do disco do Pirombeira, que foi estourado, assim. São bandas bem locais, né? De Rony Jorge, que lotou muito, eu sou super fã. Então, são pessoas que circulam, assim, né?
Sim. Ao mesmo tempo, a gente já teve a presença lá de Pedro Sá, que tocava na banda de Gal, toca hoje com Adriano Calcanhoto, né, da banda. E aí, Caetano Veloso foi lá, porque é como sobrinho dele, né? Então, o Caetano já foi lá em umas 2, 3 ocasiões, por exemplo. Matheus Aleluia já frequentou lá. Roberto Mendes já tocou lá. Lázaro Matumbo foi lá. Era um bar pequeno, mas que circulava tanta gente, que toca com tanta gente, que também esses grandes nomes também frequentavam, né? E tinha esses artistas que passavam por Salvador, iam fazer um festival em algum lugar, e aí, pô, queria aproveitar e fazer um show aí. Por questão de oportunidade, a gente encaixava lá, né? Os 2 de fevereiro mesmo sempre foi bem isso, né? Todo mundo todos estavam lá, então a gente fez show de drags pra caramba lá também, sim, que foi uma experiência incrível. Então, pra mim, ter esse bar que era no Rio Vermelho, que era de porta com a rua, e circulavam tanto os próprios artistas, iam ver os shows de outros artistas, e lá já se formavam novas bandas, novos projetos. Isso pra mim é intervir na cidade, né? Então eu participei de diversas criações ali, né? De vários momentos. Então, a Baluarte, assim como a Tropos, né? Assim como participei na Bienal também de Artes da Bahia, pra mim são projetos que eles são grandiosos na minha cabeça, quando eu vejo que o tempo que eu estou dedicando é um tempo que eu estou intervindo na cidade. Eu também estou sendo um agente, não estou sendo alguém que eu posso também ter uma voz, né, a mais ativa na cidade. Então, acho que trabalhar com cultura, trabalhar com gestão, não é ficar, sabe, dentro de casa, escreve aí um projeto, deixa o pessoal ali. Não, eu acho que ele tem necessariamente a ver com causar impactos mesmo, né? Então, não saberia mensurar em números, um dia eu vou fazer isso. Mas eu acredito que toda e qualquer atividade que a gente faça, a gente já pensa nesse impacto, né? Sim. Você falou uma coisa que eu achei bem interessante, sobre isso de cultura ser a conexão com a cidade, né? E acho que dessa forma, eu acho que consegue muito medir, assim, acho que o motivador, né, dos principais agentes culturais, deles, porquê, né, o porquê de estar sendo acionista nesse processo. Então acho que é bem bacana quando traz essa visão de realmente uma conexão com o impacto em vidas da cidade, com o espaço onde a gente está vivendo mesmo, né? Eu penso que a cultura é como se a gente estivesse abrindo diversos tipos de leitura sobre a mesma coisa, né? Diversos tipos de narrativa sobre a mesma coisa. E é interessante que sejam diferentes, né? Divergentes essas visões, porque Salvador ainda nesse cenário são muitas visões. Você vai para um bairro vizinho, já vai ser uma outra visão. Se você vai para o vizinho, às vezes, do mesmo bairro, já vai ser uma outra visão. Então acho que realmente é muito esse lugar desincentivador também, né? Tem que ser, pelo menos. Eu sou apaixonada pela cidade, então pra mim tá junto nessa construção da Salvador que eu quero é um propósito, né? Então eu sou daquelas que não trocaria de cidade por dinheiro, por exemplo. Assim. Sim. É uma discussão que é muito grande, né, em relação a Isso acontece muito, né? A fuga de cérebro da Bahia, né, de Salvador, principalmente, é uma coisa desde a década de, sei lá, 70. Os tropicalistas todos tiveram que ir pro Rio para ter seus trabalhos, né, consumidos pelo Brasil, ter uma carreira e tal. Todo mundo... E vira um desafio, né? E agora você vê todo mundo, os grandes artistas que a gente tem aí, Lued Luna, Josiara, Larissa, Luz, todo mundo de São Paulo, Rio, e segue igual, né? Maglore, pai e tal. Então, assim, poucos ficam, né? Isso é um pouco ingrato, né? Na cidade. Todo mundo quer estar aqui, mas está todo mundo lá para poder fazer seu trabalho acontecer, pagar as contas, né? E tal. Sim. Mas acho que esse é um problema que acontece há muito tempo, né? Essa questão do eixo sudeste ter mais recurso, e principalmente na cultura, né? Isso é uma discussão, assim, desde que eu nasci é uma discussão, e antes que eu nasci também era uma discussão, né? Sim. Mas assim, eu acho que a gente tem conseguido fazer coisas grandes aqui também, né? Você consegue, eu acho, tem movimentos assim que eu consigo ver muito de resistência. Acho que a maior referência assim que eu consigo pensar até em nível de proporção mesmo é o Afropunk, né? Que é uma coisa que é um evento a nível nacional, você consegue ver movimentação de pessoas indo de fora para cá, para Salvador, para ser querendo ou não, um festival de resistência, né? Mas acho que, querendo ou não, desses grandes festivais quase que viram uma exceção no cenário atual, assim, realmente diante a política pública mesmo, de incentivo cultural mesmo. Eu acho que a gente tem feito cada vez mais festivais que tem esse caráter, né? Sim. Mas se você pensar que a gente precisa ter um Radioca ou um Sangue Novo
para poder a gente ter Josiara tocando aqui, né? Um hack beat que a gente fez. Então, Sim. sabe, tipo assim, ela não tá. Uhum. Então a gente precisa criar umas coisas para trazer o pessoal, né? O Led Luna para tocar aqui tem que ter um afropunk da vida para poder trazer, Uhum. né? E são nossos, né? E tal. Uhum. Então eu acho que os festivais, eles que a gente constrói aqui estão sendo cada vez maiores e acho que conseguem fazer uma mescla legal de ter gente de outras cidades e ter os nossos nomes que a gente queria assistir que estamos assistindo, né? Então acho que isso aí é fruto, sim, muito de lei de incentivo, né? De Faz Cultura, de Rouanet, de Viva Cultura, porque são projetos que são patrocinados e são patrocinados via essas leis de incentivo todas que a gente listou, né? Embora eu ainda tenha aquela crítica, mas eu acho que ainda é o caminho possível, né? Até a gente inovar no mecanismo é o caminho possível, assim. Sim, massa. E aí, entrando até um pouco nessa parte mais de financeira mesmo, como é que você vê hoje mais a sua situação específica, assim? Você até falou de outros projetos que talvez o bar, por mais que tenha esse lugar também de ser um espaço cultural, mas hoje você vê que a cultura consegue pagar um agente cultural, você, outra pessoa, a cultura, você consegue se sustentar somente pela cultura? Desde sempre, desde que eu nasci, Sim. desde que eu me formei, eu fiz o bar, mas antes já trabalhava com a produtora, né? Sim. Essencialmente. Eu acho que sim, assim, mas eu acho que está muito mais ligado a projetos, como eu falei, platformicos, entre aspas, né? Que são ações continuadas, que são festivais, do que a necessariamente uma carreira de um artista, por exemplo. É uma coisa que eu fiz uma época, né? Que foi essa de Juliana, por exemplo, e algum momento eu senti que eu não queria ser agente de artistas, de bandas, né? Eu teria que ter outras, né? Mas eu não sei se isso é muito viável, né? Ser artista de banda para estar na cidade. É como a gente falou, Sim. né? Todo mundo saiu. Então, assim, acho que até se eu for pensar a cultura no sentido de agenciamento de bandas, eu vou ter que acabar saindo do Salvador. Então não é para mim, né? Mas talvez seja economicamente viável. Agora, eu não vejo muito economicamente viável um produtor viver tão somente de uma carreira de um artista aqui em Salvador. Exceto carreiras já mais tempo consolidadas, né? Pra citar, tipo, Ileaê, Jerônimo, que tocaram lá no Salvador Mapping, são artistas que conseguiram se manter em Salvador, né? Mas assim, não são tantos assim, né? Sim. A Rumpilés, que sofreu esse baque depois da perda do maestro, mas que tá tentando se manter aí, né? Então, assim, tem projetos que pessoas vivem de cultura num projeto específico, né? A Anel de Bar, a Osba, né? Que são todos esses projetos grandes, né? Mas eu não entrei nesse nicho de mercado, né? Acabei criando projetos assim, como eu tô te falando, né? E além disso, tem também produtores culturais que trabalham diretamente com licitações, né? Com dispensa de licitação, com licitações públicas mesmo. Então, tem produtoras que giram a produtora e vivem disso por meio de licitações públicas. Tem lá no site Comprasnet, você pode participar e tal. Que acho que está muito mais ligado à parte de evento. Que quando você tem essas licitações, normalmente não são para você criar uma ideia curatorial, nenhuma. É mais para você pagar som, luz, palco, etc., de alguém que já criou, né? Mas tem muita produtora que roda com isso, né? Então, se você pensar que você tem iluminadores que vivem de ser iluminador, técnicos de som disso, roads que também vivem de ser roads, não tem por que não existir produtores que vivam exclusivamente da produção, né? Sim. Eu acho que é super viável. Difícil ficar rico, eu acho. Mas dá pra viver bem e tal. Sim. Acho que dá pra chegar lá, sabe? Sim, massa. E aí, especificando um pouco mais sobre o Salvador Map, assim, que acho que eu vi muito essa reação com o espaço, assim, tipo, a reação do público com as projeções na igreja. Foi algo que foi bem bonito, assim, acho que algo que me chamou a atenção. Eu queria que você falasse um pouco de como é que foi já foi a 4ª edição, né, se não tenho nada. Como é que nasceu o projeto e como é que chegou até aqui? Contar um pouco um resumo, assim, histórico. Como é que foi o processo e como é que foi essa última edição também, especificamente? A gente fez a primeira edição em 2017, no Palácio Rio Branco, então a gente
nos frequentava muito nesse meu bar, na Tropos, eu, Lívia, que é minha sócia, e aí outros 2 colegas produtores também, a gente teve essa ideia de trazer a ideia do mapping enquanto festival, né, pra cá. A gente já tinha visto bastante festivais de luzes, mappings, etc. Mas a gente falou, pô, a gente tinha que trazer aqui em Salvador. Então, tivemos essas reuniões lá e falamos, vamos escrever então em editais para fazer isso aí. Nessa de escrever editais, é um projeto caro, né? Então a gente escreveu na Oi e a gente passou. Aí a gente falou, nossa, só que a gente passou era um recurso muito pouco, era 100 mil reais que a gente conseguiu no edital da Oi. E via Faz Cultura, escreve no Faz Cultura. E aí, para poder viabilizar mesmo, a gente foi na prefeitura. Na prefeitura a gente conseguiu algumas coisas, como gerador, e aí foi desonerando, né? Alguma coisa de som e tal, a gente foi desonerando e muita gente colou, né, na história, porque era uma inovação. Então, o pessoal do Projeção baixou o preço, as bandas, a Tocha tocou com a gente nesse primeiro ano, por um valor, sei lá, irrisório, assim, Sim. por acreditar no projeto. Então, foi possível porque a gente foi convencendo as pessoas que o negócio ia ser bom. Sim. Mas eu me lembro de não ganhar R$1, nem eu, nem meu sócio, a gente não ganhou nada, a gente fez uma aposta, né? Que aí deu muito certo, deu gente pra caramba, todo mundo ficou impressionado. Fui no Palácio Rio Branco, que é uma arquitetura absurda, né? Então, Salvador tem uma característica de ter prédios muito bonitos, então digamos, um prato cheio, né, para isso. Eu conheci a Roberta Carvalho, que faz o Amazônia Mapping, então eu chamei ela para ser curadora também, pelos dinheiros que a gente pudesse lá, e ela super colou, né? Tinha conhecido a Roberta já de um projeto que eu tinha feito em Lençóis, de mostra de performances. Ela tinha ido fazer uma performance lá em Lençóis com a gente, de mapping, né? Ela levou um projetor na mochila, de São Paulo pra cá e tal. Chegou lá, projetou numa casa, a gente ficou, pô, que incrível e tal. E aí foi fomentando essa ideia e aí ela concordou de estar com a gente. Então a gente criou o primeiro ano foi uma grande aposta, deu super certo. E aí no segundo ano a gente conseguiu renovar com a empresa privada na época, que foi a Oi, e conseguiu também um edital da FGM, que era o Egregórios, né? Então a gente conseguiu fazer 4 vezes o valor, 5 vezes o valor do projeto. E aí a gente fez no Fórum Rui Barbosa, que é um espaço, que é um prédio enorme, com uma praça gigante, e aí para conseguir... Só que não era um prédio necessariamente público, né? Como o Palácio Rio Branco, na época, era onde funcionava a Secretaria de Cultura. Então tínhamos um acesso, né, para fazer um projeto cultural no próprio espaço, estava de boa. Aí no fórum a gente teve que conversar com 500 advogados, donos de toda a verdade da humanidade lá, até conseguir convencê-los que ia ser massa, que não sei o que lá e tal. E aí eles acreditaram na proposta lá e liberaram de fazer lá, né? A primeira coisa que você faz de um projeto público é conseguir pauta, né? No nosso caso, a pauta é a fachada, né? Então a gente foi lá conversar com eles sobre isso, né? A segunda coisa é enviar para o IFAM. Você precisa que o IFAM dê liberação, mesmo que seja para um feixe de luz numa estrutura que seja tombada, né? E aí depois você tem que entrar com a prefeitura para conseguir os espaços, como é que chama? As liberações todas de uso de espaço público, né? E aí também podar árvore, tirar ferro, e aí apagar as luzes. Então no Fórum Barbosa a gente teve um trabalho até duplicado de operação, porque a gente tinha recurso para operar, né? Fez uma equipe gigante que não tinha. Então o primeiro foi muito mais um trabalho de suar para que a gente tivesse recurso para fazer, né? E a gente só fez um dia, mas foi incrível. No segundo a gente já conseguiu fazer 2 dias, conseguiu ter uma equipe gigante, conseguiu muitos apoios, e aí foi bem bacana. Depois a gente teve um gap de captação, porque nós não conseguimos renovar com o patrocinador, e a gente falou, e agora e tal? Aí bateu pandemia, aí a gente fez a lei Aldir Blanc, né? Sim. A gente conseguiu a lei Aldir Blanc, e aí a gente realizou no Arquivo Público do Estado da Bahia, de forma fechada para filmar. Sim. Né? Foi a primeira experiência de fazer online, como todo mundo, de fazer online, né? Então, foi um pouco... Foi interessante fazer, um pouco frustrante no começo, porque não ia ter tudo que a gente queria que tivesse. Mas, todas as limitações, né? Mas ao mesmo tempo eu achei que melhor encarar como vamos fazer uma outra coisa, um produto audiovisual, né? Nunca tinha feito muito produto audiovisual. Sempre trabalhei com difusão audiovisual, né? Cota de tela para cinema, festival, mas nunca de produto audiovisual. Então, foi também uma experiência de fazer um produto audiovisual nesse sentido, né? E aí foi esse um desafio mais
além da Covid, foi a adaptação, né? Sim. E a resposta foi bem grande online, né? Tinha, nossa, 21 mil visualizações, assim, eu falei, nossa, que coisa, né? E acho que também estava rolando muito uma questão de todo mundo, enquanto estava no governo Bolsonaro, em suas casas, estarem projetando coisa. Então, Sim. a projeção estava em voga neste momento que a gente estava fazendo isso, também teve isso, né? Combinava assim, né, com o momento, de certa forma. Isso, foi tinha esse ponto, diálogo. né? E para nós o desafio desse ano maior foi como agora voltar, né? As raízes, porque tem até uma obra engraçada que foi colocada esse nome, que é a pessoa explicando o que é MAP, né? Você sabe o que é MAP, vida MAP, e a gente fica tentando explicar porque é uma linguagem nova, então, pô, vá lá no Bonfim, viu, né? Como é que você diz isso, né? E tal, e para nossa surpresa foi bem legal, 10 a 15 mil pessoas, tiveram muitas senhoras que assistiram, muitas crianças, então acho que saiu um pouco dessa bolha que a gente tem atingido, que normalmente é da minha faixa etária, né? Sim. E a gente partiu para atingir um público totalmente diferente. Mais geral, né, de certa forma. Mais geral, acho que foi o ano mais democrático enquanto perfil de público foi esse. Acho que o fato de ser da Igreja do Bonfim ajuda, porque, né, todo mundo faz muita questão de ir, se tiver alguma coisa no Bonfim, né? E aí, tinha uma freira atrás de mim assistindo, eu falei, que incrível, né, e tal. Foi massa. Então, essa realização de você conseguir levar o público uma ideia que você teve lá, né? Sim. Vou apostar aqui, de repente você faz o projeto com 10 vezes o valor, 10 vezes no quantidade de público, 10 vezes o número de artistas se envolvendo. Sempre dá um frio na barriga, né? Tem uma hora que você fala, será que vai dar alguém, né? Tem uma hora que a gente faz a mostra aberta aqui para os artistas de todo o mundo se inscreverem a máscara, sua obra na máscara do Salvador Map, que a gente disponibiliza, para que a gente projete as obras, né? A gente seleciona, né? Sim. Então a gente fica assim até o último dia, pô, será que vão ter obra boa? Sabe? Será que vai ter a média de 90, 100 inscritos como normalmente tem? A gente escolhe os 30. E a gente fica, sabe, todo mundo deixa pra poder escrever tudo na última hora, a gente fala, e é sempre uma emoção, né? Na verdade, trabalhar com produção é sempre uma emoção. Chega lá, você vê que tu acho que é a magia, né? É a magia. É a magia. O dia é sempre, todas as produções que eu já me envolvi, acho que o dia é muito estranho porque é uma realização e passa tudo muito rápido, né? Então eu sinto que, ao menos os dias que eram de realização mesmo do evento, essa aqui tinha um dia de 5 horas, assim, então era muita coisa que acontecia, mas passava voando, assim, o tempo, porque é realmente um prazer também, assim, de certa forma, e às vezes a concretude. Seu evento passa voando, você nem curtiu, exatamente. É bom quando você curte, né? Consegue ainda aproveitar também. O bom do Salvador é porque agora é 2 dias, então o segundo dia eu realmente curto. Já viu que deu certo, então já tá mais tranquilo. Exato, né? O Festival Hack Beat que a gente fez, que a gente tinha ingresso, então, assim, e a gente precisava da grande ingresso, a gente conseguia um patrocínio, mas o patrocínio não cobria tudo, então você fica até o último minuto ali no 5, só atualizando o 5 pra ver se vai bater, velho. Fazendo aposta entre os seus pares. Você acha que vai dar quanto? Não sei o quê. Eu até ganhei a aposta do Hack Beat, quantidade de público, de chute, né? Que a gente dá assim na hora. Sim. E as coisas acontecem muito em cima da hora, no final da hora dobra, né? Tem amigos que fazem também festa independente e me ligam, tô com medo. Tantos ingressos. Eu falei, calma, vai dar certo. Muitas vezes a gente não tem tudo pago no projeto, você precisa mesmo da bilheteria. E aí é emoção, velho, é emoção, entendeu? Sim, eu sou muito amiga do pessoal do Barinho de Quinta, né? De Graco e tal. Que Graco todo mês tem emoção. Toda hora eu ligo pra ele, rapaz, tô aqui, meu coração. Porque é um investimento danado pra ter que tirar mesmo. Se não tiver X pessoas no seu evento, você levou uma quebrança que você tem que recuperar na próxima edição. É pra quem tem estômago também, sabe? Produção é pra quem tem estômago também. Massa. E já finalizando, né? Chegando já mais no fim, eu queria só fazer mais uma última pergunta, assim, mais filosófica, mais de projeção. Como é que você vê o futuro, assim, do cenário cultural de Salvador, assim? Você acha que a gente conversou já um pouco sobre as questões econômicas, sobre as questões de patrocínio, de lei de incentivo, mas como é que você vê? Você acha que a gente está num caminho mais promissor atualmente? Você acha que a gente tem caminhado para até esse cenário de... A gente tem muito esse movimento de artistas indo para fora, mas eu consigo também ver artistas que ainda conseguem, hoje acho que é mais possível de alguma forma se manter aqui ainda na região de Salvador. Acho que, pelo menos passando um pouco da minha visão também, né? Acho que o cenário cultural de Salvador tem se criado uma concretude maior, assim. E pra mim, pelo menos eu que tô iniciando agora, acho que a galera também que tá
no componente, tá ingressando agora, para mim parece o cenário mais otimista, assim, mas eu queria saber a sua opinião. Como é que você vê para frente o cenário cultural de Salvador? Eu acho que ainda está engatinhando bastante. Eu acho até que deu um pouquinho um passo atrás em relação acho que a Covid, né? Que atrasou um pouco, assim, algumas coisas que a gente já tava, acho que a gente tava, chegou num momento que eu acho que tava bem bom, assim, bem efervescente, depois eu acho que deu uma esfriada, eu acho que retomando ainda nessa questão de Covid, talvez tenha um retardo aí na minha opinião. Sim. Eu acho que, assim, a gente tava caminhando, pelo menos as produtoras maiores, para uma ideia de criar uma tabela de preço, por exemplo. Sabe quanto é que um produtor ganha? Quanto é que um técnico de som ganha, sabe? O audiovisual, ele tem uma referência de preço. As outras linguagens não têm uma referência de preço, né? E aí, baseado nisso, eu tive uma conversa, inclusive, com o pessoal da Secretaria de Cultura do Estado, do qual eu critiquei como é que você coloca um projeto de, sei lá, gravação de clipe por 20 mil reais. Quanto é que você vai pagar para o eletricista? Quanto você vai pagar para o road? Com o carregador você vai fazer tudo e vai, sabe? Então, assim, eu acho que a gente não caminhou, pelo menos em política pública, não avançou, sabe? Eu acho que a gente teve uma era muito boa, era de Albino Rubim, por exemplo, do Estado. Acho que a prefeitura tem avançado um pouco mais até nisso. Depois, crise econômica e tal, é agora que a gente está retomando. Eu acho que a gente precisa retomar com um pouco mais de política mesmo, uma espécie de associativismo, sindicalismo, sei lá, algo que a gente possa defender o que é o nosso cachê, defender quantos meses que vale, sabe? Descriminalizar essa ideia de Rouanet, sabe? De acesso à coisa pública. É trabalho, bicho, é trabalho, entendeu? Como é que você vai querer contratar uma pessoa formada para pagar 2 mil reais de assistente de produção, velho? Pô, 2 mil reais é o quê? Não é nem um salário, é um salário e meio por mês, sendo que o cara vai ter a garantia de trabalhar 3 meses, depois ele acabou o projeto, ele não tem mais outro projeto, e aí? Então, assim, eu acho que a gente não avançou nesse sentido, por exemplo, de estabelecer políticas de preço para o nosso setor. Não avançamos no sentido de, na Bahia especialmente, não ter muitos projetos inscritos na Lei Rouanet, certo? Eu tenho amigos que trabalham com captação de Lei Rouanet e falam, olha, é difícil, eu chego para defender que a Bahia tem que ter o aporte do recurso, mas não tem um Pronax para isso. Sim. Sabe, Pronax é o número do projeto aprovado. E eu mesmo tenho, a Lei Rouanet agora está um pouco engarrafada, porque como o governo passado tinha atrasado muito, né, Bolsonaro, então tem muita coisa ainda ali, então tem uns 2, 3 aí Pronax que estão esperando. Ainda não impasse, assim. E, do outro lado, amigos que estão na captação privada falam, cadê, velho, o Pronax para poder conseguir esse recurso? Então, assim, eu acho que existe talvez uma falta, aí já criticando até aqui a UFBA também. Tem problema. Sorry, Priscila, né? Mas eu acho que falta instigar os estudantes a aprenderem a escrever Rouanet e tomarem coragem de escrever esses projetos na Rouanet, a pesquisar como você vai chegar na empresa privada, a pesquisar se existe captação, empresas que são captadoras no Brasil inteiro, liga lá, pergunta quanto é, como é que funciona. Tá um negócio meio assim, na minha opinião, acomodado, que pode ser reflexo, sim, da pandemia, né? De não estar todo mundo junto, efervescente, buscando essa energia. Mas assim, eu nem me formei em produção cultural, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa se apropriar dos mecanismos, sabe? Tanto faz cultura, quanto Viva a Cultura, quanto a Rouanet. Pô, eu critico várias coisas lá no Viva a Cultura, que eu acho que é uma ótima, que é de abatimento do ISS, mas você já tem que estar com a carta do cara que vai te patrocinar, mas o tempo para aprovação ele não é o mesmo, então isso dificulta um pouco isso. O Faz Cultura, para você, se o projeto andar, você já tem que estar com a carta da empresa privada para poder ele andar no sistema. Eu entendo que é porque tem pouca gente trabalhando, então eles precisam disso aí. Só que do outro lado a empresa privada fala, me dá o projeto com autorização, que aí eu vou aportar. Então, é contraditório. É contraditório. E tudo isso aí não tem coro de pessoas tentando fazer de uma outra maneira, porque acho que não tem tantos atores envolvidos. A verdade é essa. Aí na Rouanet você pode escrever o projeto, esperar esse seu Pronac. Depois que o seu Pronac for autorizado, você vai escrever em editais da Vale, BNDES, ou procurar empresas captadoras e já entregar o Pronac para poder ela ir captar e tal. Então, acho que nós, produtores culturais da Bahia, acessamos pouco esses mecanismos, em especial a Rouanet, e tenho dados disso por conversar com pessoas que trabalham com empresas que aportam recurso.
e tô aqui tentando conseguir mais dinheiro para outros projetos. Tá na fila de Margarete aí, né? Mas Sim. eu tô andando, né? Não sei se você tá andando, não sei se vocês dois estão andando. Mas, gente, não Sim. tem segredo. Tem lá no site do Ministério oficina para inscrição de projeto da rua mesmo. Sim. Escreve sem medo, velho. Pega esse Pronac e vai atrás, porque eu acho que em relação aos outros estados, nós continuamos com o fato de ter pouquíssimo recurso captado. Então, não ter essa visão de tá tudo lindo na Bahia, acho que poderia estar muito mais, sabe? Muito mais. A gente tem uma faculdade de produção cultural, tem BI de artes, tem pós-cult, tem muita coisa, sabe? Tem artista pra caramba, artistas novos pra caramba, tem público o verão inteiro, no mínimo, muito mais do que tem na cidade, né? Enquanto turista e tudo mais. Então eu acho que falta não só recursos melhor alocados da Secretaria do Estado, acho que o município tem até melhorado, mas também poderia aumentar, e falta a gente buscar, né? Acho que é isso. Massa. Legal. E aí, jamais finalizando mesmo, queria agradecer pela disponibilidade, por estar mesmo nessa conversa aqui com a gente. Acho que foi bem bacana. Eu gosto muito de estar tendo essa visão de pessoas que estão inseridas nesse mercado cultural. Eu, quanto pessoa que estou pretendendo trabalhar com essa área, acho que é sempre muito bacana estar trocando e pegando essas diferentes visões. Então, de verdade, queria agradecer pelo momento, pela conversa e pela disponibilidade. Muito obrigado.